nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação da história da Sagrada Paixão, segundo Luís de la Palma. Capítulo 34. A primeira palavra que o Senhor disse na cruz. Jesus disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. O Senhor valeu-se da gratidão de seu Pai eterno por seu sacrifício oferecido na cruz para favorecer os homens, não somente os justos e os que compadeciam dele, mas também os pecadores, e não qualquer pecador, mas inclusive os que cometiam naquele momento um grave e horrendo delito, os que sem motivo o odiavam. Salmo 24, 19. Ofendiam-no gravemente e atormentavam-no cruelmente. O benigno Senhor preocupava-se com o bem daqueles que lhe faziam mal e desejava a salvação dos que desejavam insaciavelmente o seu sangue e não se fartavam de vê-lo derramá-lo na cruz. Por isso convinha que na cruz o Senhor rogasse publicamente pelos que o crucificavam, para que não houvesse ninguém, por mais perverso que fosse, que pudesse sentir-se excluído do resgate que ele realizava com o seu sangue e com o valor e méritos dessa oração. Nenhum membro do Senhor estava são, somente a sua língua, que estava seca por causa da fadiga mortal e de tanto derramamento de sangue, e amarga por causa do fel que lhe tinham dado a beber. E com ela rogou ao Eterno Pai que perdoasse aqueles pecadores que lhe faziam tanto mal. Assim, o Senhor mostrou que a perdição daquelas pessoas causava-lhe mais dor do que tudo o que estava sofrendo. Deixou de preocupar-se consigo mesmo para pensar neles. Esqueceu-se de si, mas lembrou-se deles. E não pediu alívio para si, mas para eles. Assim que o puseram à vista de todos, com os braços estirados na cruz e pendurado com 3 cravos no santo lenho, sem buscar nenhum tipo de alívio para esse cruel tormento, ele preocupou-se em primeiro lugar em aplacar a ira de seu pai, que se inflamava contra os pérfidos judeus por causa do sofrimento de seu amado filho. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, pleno de caridade, e tal é o sacrifício que ofereceu no altar da cruz, de inestimável valor, que abraçou até mesmo os inimigos e perdoou o pecado dos que o crucificaram. Para vencer o mal com o bem, o Senhor multiplicava a sua oração na medida em que os seus verdugos multiplicavam e repetiam as suas injúrias. E deve tê-la repetido muitas vezes, pois o evangelista não escreveu que ele disse apenas uma vez, mas sim que dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Senhor agiu de modo verdadeiramente admirável, tanto ao calar-se em sua paixão, sem tentar defender-se, quanto ao falar para interceder por seus inimigos. O nosso grande advogado,
com poucas palavras apresentou ao seu eterno Pai, em favor dos pecadores, todos os grandes motivos que tinha para perdoá-los. Alegou a ignorância deles e os méritos e a dignidade de quem pedia. Ele disse: Pai, verdadeiramente és meu Pai, e eu sou verdadeiramente o teu filho. Eu bem conheço o amor que tens por mim, e tu vês a reverência e a obediência que tenho por ti, pois somente por essa razão estou pendurado e agonizando na cruz. Não é justo que um pai como tu, em uma ocasião como essa, negue qualquer pedido ao filho. E para o pedido que farei, faço uso do nome de pai, do título de filho, do sangue que derramo e da minha agonia e morte. Meu Pai, eu vos peço, perdoa-os por essa culpa. Eles tiram minha vida injustamente e tu, como Pai, podes pedir-lhes a satisfação pela minha morte e, como justo juiz, pode vingar-te dela. Quanto a mim, eu os perdoo e rogo-te, suplico-te, que tu também os perdoe. Quero que sejam meus irmãos e adotados por ti como filhos. Vê o valor do meu sangue naqueles que o derramam. Se chegou o momento de ver o teu filho crucificado, é porque chegou a hora de perdoar e ter misericórdia. Perdoa-os, Pai, pois embora as suas culpas sejam gravíssimas e horrendas, eles são, na verdade, homens cegos e ignorantes. Alguns estão dominados pelo ódio e outros enganados, e nenhum deles tem condições de avaliar a malícia de suas culpas. Os príncipes e os sacerdotes ficaram cegos, mesmo recebendo a luz, e não quiseram conhecer a verdade sobre mim, apesar dos sinais evidentes que lhes dei. E além disso, perverteram e enganaram o povo para que negassem a mim e pedissem a minha morte. Eu sofro por eles, de boa vontade. E se isso serve para atenuar a injúria que cometem contra ti, eles não sabiam que eu sou teu filho, tanto mais obediente para contigo, quanto mais cruéis eles são para comigo. Assim suplico-te, não olhes para aqueles que me executam, mas sim para mim, que morro por eles. Eu morro por eles, para que eles não morram por me executar. O Senhor rogava ao Pai em voz alta, para que todos pudessem ouvir, e a sua bendita mãe também rogava secretamente em seu coração. Ela ouviu a oração que seu filho fazia em meio à agonia da morte e enterneceu-se, e a sua altíssima alma ficou iluminada e instruída por meio dela. Ela, sendo verdadeira a mãe do Senhor, também tinha o direito de vingar a sua morte, mas conhecia a vontade e a caridade de seu filho, e com a força que o Espírito Santo lhe comunicava, abraçou os perversos pecadores e os cruéis perseguidores com o verdadeiro amor de mãe, e juntou a sua oração à do seu filho, pedindo afetuosamente ao Eterno Pai que os perdoasse. Com tais mediadores, Deus teve misericórdia de muitos dos que ali estavam presentes e acreditaram no Senhor.
dos que depois de sua morte, movidos pelos prodígios que aconteceram, converteram-se e bateram em seus peitos, e dos milhares que se converteram depois que o Senhor subiu aos céus através dos apóstolos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.